Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre diversidade nos tempos da Covid-19. E não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que o Reinaldo Bugarelli, consultor de empresas da TSHAI, também educador. Vai ser um papo muito legal e a gente volta depois da vinheta. Valeu! Reinaldo, vamos falar aqui um pouquinho da Covid, os impactos da Covid na diversidade, né? A gente está vendo aí várias estatísticas já desse primeiro mês, praticamente 45 dias do primeiro caso de morte no Brasil. A doença acaba escancarando essa desigualdade, né? A pobreza, enfim. Eu queria que você contasse um pouco desses impactos da doença do ponto de vista da diversidade. Quem que sai perdendo mais com a Covid? Um assunto interessante, né, Cláudio? A gente vem falando sobre as questões de gênero e tal, e é tudo isso junto, né? Eu acho que hoje, nessa conversa de diversidade, chama atenção agora para alguns recortes de diversidade que estão chamando atenção, né? No site do Gueledés é uma organização do movimento negro, eles têm lá umas matérias bem bacanas no sentido de desnudar isso, né? De a gente perceber a questão racial, a questão do racismo. Então, a mulher negra como a mais afetada nisso, né? Então, a população negra está sendo... Ela não é em números ali, né? Não é a mais afetada no sentido as pessoas que estão com Covid, mas é a maioria dos óbitos. Então, aqueles que pegam, aí você tem alguma coisa no sistema de saúde e na própria condição das pessoas, né? De mais vulnerabilidade em relação a isso. As mulheres hoje também estão na linha de frente da Covid, né? Se você for pensar, essa população toda que tá trabalhando nos serviços essenciais, você tem um número enorme de mulheres, né? E também ainda as mulheres que acabam trabalhando nas mais variadas atividades, não só ligadas à saúde, né? E elas acabam sofrendo esse baque também. É uma tendência, então, você vê, aí que vem a questão, o vírus é o vírus, né? Tem uns doidos aí falando que o vírus é de esquerda. Comunavírus. O vírus, ele é um vírus, agora ele revela a nossa sociedade, né? E essas desigualdades de gênero, raça, a questão LGBTI+, fica tudo evidente. O papel que a mulher ocupa na sociedade, então aí ele vai afetando isso. Vamos voltar lá para a mulher e a mulher negra, né? Puxa vida, as mulheres negras, desde a abolição, são aquelas que ficaram, que foi o esteio da família, né? Que foi aquela que sustentou tudo. E você se encontrar numa situação de mulher negra, idosa, é isso, né? Que mensagem é essa de desprezo, né? A esse grupo, essa situação? Para o nosso lado, o que você faz, né? A questão das domésticas, da faxineira, onde 70% das pessoas que estão no serviço doméstico, né, são negros. Quer dizer, assim, você pode fazer algo, né? Essa rede... A pandemia está mostrando, assim, né? Uma questão hoje... concretamente, a vacina que tem é ficar em casa, quem pode fica em casa. E a outra vacina que está se mostrando importante é a da solidariedade. E às vezes a gente pode fazer isso no entorno da gente, né? Se você tem faxineira, empregada doméstica, essa coisa toda, cuide das pessoas, né? Se está ruim para todo mundo, imagine nessa escala, né, de fragilidade que as pessoas enfrentam em função das suas características, em função do impacto que isso dá, a sua característica, o lugar que ele te dá na sociedade em termos de classe social. Como é que você pode agir aqui, né, e agora, e exigir do governo, claro, políticas públicas, como está sendo exigido aí, né, para isso. Mas é legal essa reflexão para a gente pensar não só no contexto todo, né, a liderança inclusiva, ou ser uma pessoa inclusiva, é inclusiva de perspectivas, de histórias, do contexto, é um tema de conexão. E a conexão não é com pessoas, é pessoas concretas e seus contextos, né, sociais, econômicos, políticos. Uma notícia do Globo de uma semana atrás, mais ou menos, a porcentagem da população negra que estava morrendo nos Estados Unidos, né? A gente tem uma população negra no total da população americana, alguma coisa em torno de 23%, e se eu não estou enganado, o número de mortos negros nos Estados Unidos atingia mais de 50%, né? Você vê como essa desigualdade social fica muito evidente nessa hora, né, Reinaldo? Não é só o pessoal que está na linha de frente, né? Também é quem não tem condições de sustentar nessa hora.
É isso. Como é que você transforma uma característica, que é da vida, como outra qualquer, num motivo de fragilidade, de vulnerabilidade, ou seja, né, disso daí tudo. A gente já avançou tanto, né? Tanto mulher, quesito de raça, LGBT, você coordena o Fórum LGBT, né? Quer dizer, os avanços vinham acontecendo, né? Você acha que dentro dessa nova realidade corre-se o risco de perder alguma coisa nesse caminho? Olha, no Brasil a gente está nesse momento delicado, né, de enfrentar um vírus e, ao mesmo tempo, um governo que sempre foi insensível, para dizer o mínimo, para as questões da diversidade ou das questões de direitos humanos, porque diversidade é um tema de direitos humanos. Então agora vai se revelando tudo, né? É o vírus dentro de uma determinada sociedade, de um contexto social, econômico, político, cultural, como a gente falou. Então, na questão LGBT no mundo inteiro, a gente fica atento, né? No fórum nós estamos trabalhando bastante, eu sou o secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, então a gente está buscando não só olhar para dentro, né, das organizações, mas também para o nosso entorno aí, né? As pessoas trans, as pessoas em situação de rua, enfim, há sim uma vulnerabilidade, há relatos disso, desde o aspecto psicológico, né? A solidão, você tem aí uma realidade de famílias, né? De pessoas LGBTI+, mas você tem muita solidão também. Então, no momento desse, como é que a gente pode, de novo, usar aquela vacina, a solidariedade? A gente está sendo de verdade chacoalhado por esse coronavírus. E o que você acha que vai ficar como lição para o futuro? Sem querer ser poliana, não é essa questão, mas Não. o que você acha que vai ser esse período pós-Covid? Só de pensar no futuro é uma oportunidade para você construí-lo, né? Porque se você não pensa, se você não vai dar valsa, as coisas magicamente não vão acontecer. Isso, o futuro vai ser fruto das nossas escolhas. E escolhas são sempre plurais, né? Quando você fala de uma organização, talvez isso não fique tão evidente, mas numa sociedade não vai ser fruto de um grupo só, né? Mesmo quem está no governo e tal. Ou seja, a gente tem uma oportunidade aí de construir esse futuro. Eu espero, por exemplo, que essa transformação toda que a gente está vivendo, porque é tudo junto ao mesmo tempo, eu acho que pode ter sim um efeito catalisador para algumas coisas, como o gênero, por exemplo. Eu duvido muito que a gente vou brincar com o termo lá do corona macho, né? Eu duvido muito que algum corona macho que ficou lá trancado dentro de casa vendo o sufoco da mulher ali se virando para trabalhar, para cuidar de filho, para cuidar de casa, enfim. Eu duvido que esse cara volte o mesmo para dentro das empresas. E eu também duvido que as mulheres vão voltar as mesmas para dentro das empresas. Eu espero que os coronamachos que ainda sobraram por aí, que eles acabem sofrendo uma transformação genética e uma mudança genética e vão acabar mais abertos. Eu espero isso mesmo. É a vivência. Então, às vezes, forçadamente, você tem vivências. Eu acredito nisso. Né? A lei de cotas para a inclusão das pessoas com deficiência gera um pouco isso. A empresa é obrigada a fazer. E, às vezes, tem gente que reclama, queria que fosse do coração. Fala, olha, quem bolou a lei, lá nos anos 90, né? Claro que deseja que o coração das pessoas estivesse mais aberto para isso, mas a lei é exatamente para forçar, e ao forçar você tem essa crença de que a vivência, a convivência vai gerar esses aprendizados. Para a gente valorizar as pessoas que fazem o trabalho doméstico, né? Essas pessoas estão fazendo falta na casa da gente hoje, né? Que isso sirva sim para que tenha um olhar mais complacente, não só generoso, mas um olhar genuíno de mudança, de correção de rumos, de diminuir a desigualdade, de olhar que realmente tem muitas coisas que não são justas, né? A gente está ali no conforto da nossa casa e tem gente passando um apuro danado, e quando vem uma doença dessa, passa um apuro dobrado, triplicado. Talvez seja o momento da gente mudar, e que seja talvez essa Covid seja o catalisador para essas mudanças que precisam acontecer, né, Reinaldo? Não dá mais para a gente viver numa sociedade como a brasileira, com tanta desigualdade, né? Tenho dito que o vírus ele entra no nosso sistema de valores, né?
E mostra que a nossa imunidade é muito baixa, né? A É, imunidade é muito baixa. Então, aí é uma questão dessa sensibilidade. A gente tem um problema, né, no Brasil de cidadania, que é essa coisa de você participar, agir, fazer. Tomara que a gente saia disso mais solidário e solidariedade na prática mesmo, né, que significa isso. Você não só ficar indignado